das categorias que cresceu de forma exponencial também durante o lockdown, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo afora, foi o de saúde. E aí nós vimos a compra de remédios recorrentes ou não, de forma exponencial, e até de outros itens de cuidado pessoal, já que, por exemplo, as perfumarias estão fechadas. Então, o cuidado pessoal passou também a ficar muito forte dentro das farmácias. Uma das redes que sempre prezou pelo atendimento, pelo preço, pelo cuidado na experiência dentro da farmácia, que depois trouxe isso para o digital e está trazendo isso cada vez mais para o digital, é a rede de farmácias Pague Menos. Essa é uma participação super especial, porque ele está falando de Fortaleza, Terra do Sol. Nós vamos receber, ele tem uma formação técnica em ciências da computação, atua na internet desde 2000, talvez tenha uma geração aqui no chat que veio depois dessa data. Desde 2009, começou a se envolver com a estruturação e gestão de e-commerce, especialmente no varejo farmacêutico, e hoje ele integra a equipe de digital dessa rede. Senhoras e senhores, nós vamos receber Eurico Antunes. Boa tarde, Eurico, que prazer. O prazer é meu, Vivi. Boa tarde para todos. Vocês não têm ideia de quanto tempo eu esperei para você poder me dizer um sim. Olha, Fortaleza está te fazendo bem, viu? Muito obrigada por ter aceito o convite. A palavra está com você, querido. Bom, Vivi, eu que agradeço o convite. É um prazer, o prazer é meu, né? Entende? Acho que é uma oportunidade ótima. Gosto muito de poder compartilhar conhecimento com todo mundo. Portanto, agradeço muito o convite. Queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o meu amigo que faz parte do board do E-Commerce Brasil, o Marcelo Vieira. Tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre o contexto da Pague Menos, para que todo mundo conheça quem é a Pague Menos, né? Vamos falar sobre o contexto específico do Covid, e depois eu vou responder 6 perguntas que me foram encaminhadas, que eu achei que foram muito bem estabelecidas, para a gente poder discutir um pouquinho do que a gente está vivendo aqui no contexto de uma grande rede farmacêutica, no contexto do Covid, tá bem? Então, vamos lá. Quem é a Pague Menos, né? Pague Menos hoje é uma das maiores redes farmacêuticas do Brasil. Nós temos aproximadamente 1.200 lojas e estamos estabelecidos. Nós somos a única rede farmacêutica que está em todos os estados do Brasil, certo? Omnichannel, né, e já puxando um pouquinho para o nosso assunto aqui, que é logística, né? Omnichannel é uma diretriz estratégica da empresa. A empresa já investe há algum tempo em estruturação de e-commerce, já tem uma operação consistida, já investe no que a gente entende como digital, né, que é um conceito um tanto mais abrangente, não só relacionado a canais de venda, mas para uma atuação que envolve aquisição de tecnologia, adoção de tecnologia, transformação digital, atendimento, redes sociais, todo esse ecossistema digital, certo? E, mais uma vez, considerando aqui o cenário de logística, enquanto omnichannel, a gente já tem as nossas 1.200 lojas conectadas adotando recursos de pick-up in store, ou seja, os nossos clientes já conseguem fazer compras na internet, no nosso e-commerce, no nosso aplicativo, através das nossas televendas, através dos nossos canais digitais, e podem usar uma das nossas aproximadamente 1.200 lojas, né, para poder pegarem seus pedidos sem custo de entrega. Palavra que está em voga, está na moda, termo que tem sido citado muito frequentemente, principalmente nesse momento em que estamos, é shipping from store, ou seja, a gente já tem um contingente de lojas que eram originalmente lojas físicas. Isso é muito comum no cenário farma, em função da característica de capilaridade que se tem nas grandes redes, certo? Mas shipping from store já é um recurso que nós utilizamos desde que nos entendemos como e-commerce, né? Mas a gente já pratica esse formato, né, de operação logística. E, de forma complementar, ainda temos algumas lojas que são CDs exclusivos de e-commerce, mas, como eu falei anteriormente, né,
um processo natural, ou inerentemente ao processo de constituição de e-commerce em grandes redes farmacêuticas, se faz utilizando as suas lojas físicas como pontos de delivery para o e-commerce, certo? Ou seja, numa abordagem que é shipping from store. Esse é o contexto da Pague Menos, certo? Em relação a digital, em relação ao exercício de e-commerce, né? E para o cenário específico qual estamos tratando, né, o Covid, ou seja, como é que estamos vivendo agora a situação do Covid-19? Nós que somos e-commerce de farmácia, e sendo e-commerce de farmácia, ou seja, nós participamos de uma forma expressiva, relevante, dentro do contexto da pandemia que se instaurou. Certo? Bom, a grande mudança, o grande cenário, ou seja, a grande característica desse cenário é vivemos um lockdown, né? Então, antes, se nós tínhamos pessoas transitando, e agora as pessoas estão dentro de casa. Se antes nós tínhamos pessoas que iam até as nossas lojas comprar, agora essas pessoas querem estar em segurança dentro das suas casas e poderem receber seus produtos dentro de casa, certo? E tendo se estabelecido essa realidade, o que a gente enxerga como exercício de mercado, esse número que eu estou apresentando aqui, um crescimento da atividade de e-commerce de 180%, é um número de mercado, obtive nas informações que eu recebo frequentemente nas minhas leituras, nos meus acessos às informações do e-commerce Brasil, capturei um número geral de mercado, ou seja, de forma geral, esse mercado cresceu 180% e nós não somos diferentes, né? Aí vocês imaginem para um cenário farma, onde agora, se existiam pessoas que não tinham a necessidade explícita de consumo de produtos de higiene, de cuidado pessoal e medicamentos, agora nesse cenário isso se amplia de uma forma expressiva, né? Ou seja, nós vivemos esse crescimento também. Essa é a Pague Menos, essa é a Pague Menos dentro do cenário do Covid em que nós estamos vivendo, certo? E agora nós vamos para as perguntas que me foram feitas, né? E nos permitem entender como é que está se dando essa questão toda, como é que nós estamos vivendo hoje a gestão desse negócio, né? A primeira pergunta é, como está sendo gerir essa parte aqui na Pague Menos? Eu diria que a palavra que estabelece isso é desafio, né? De fato está sendo um desafio. Por mais que nós treinemos, eu diria, para situações de alta demanda, né, ou seja, a gente vive ano a ano uma Black Friday, que é um cenário de incremento de venda expressivo, né, por mais que nós tenhamos uma construção consistente, um investimento de períodos anteriores em estruturação de e-commerce, estruturação de digital, né, esse cenário não previsível, né, ou com uma previsibilidade de curto prazo, né, nos pega, evidentemente, com alguma habilidade para podermos tratar esse cenário, mas nos pega de forma surpreendente, e principalmente com os níveis de demanda que se estabeleceram, né? A gente ter todo mundo dentro de casa e todos esses consumidores, que eram consumidores de lojas físicas, agora direcionados para um cenário de e-commerce, né, torna esse exercício bastante desafiador. Mas, junto com o desafio, vem a oportunidade, né? E aí ou seja, existindo a demanda, esse é o problema bom de se resolver, né? Ou seja, agora que eu tenho um incremento de demanda expressivo, um incremento de demanda significativo, né, eu tenho que atuar para que eu consiga, de fato, enxergar a necessidade do meu cliente, foco no cliente, né, que é esse cliente que agora está dentro de casa, e criar formas, criar meios alternativos para que eu possa atender esse cliente. Estamos estendendo esse nosso exercício de estruturação, procurando outras alternativas, do tipo, isso é fácil? Não, ainda não se faz de forma fácil, não se faz de forma tranquila, né? Mas eu diria que os nossos investimentos anteriores, o nosso exercício anterior, a nossa estruturação enquanto empresa anterior, com foco no digital, com foco no e-commerce, certo? Com foco na transformação do digital, nos deixa mais aptos para encararmos esse novo momento, certo?
E aí, para cada um dessas nossas perguntas, eu sempre vou deixar uma dica aqui, ou assuntos que eu entendo ser importantes. E para essa situação de como é que estamos passando por isso, eu diria que uma palavra interessantíssima é agilidade. Agilidade para a gente poder encontrar soluções, encontrar parceiros, encontrar alternativas, né, que não são as alternativas porque o nosso mundo mudou, o nosso cenário mudou, né, e aí a gente precisa encontrar soluções alternativas para, mais uma vez, a gente poder entregar aquilo que é a necessidade do nosso cliente. Tá? E outra coisa que é importantíssima, e por mais que nós estejamos tratando de um cenário que é distinto, que é um cenário novo, que é uma nova realidade, que sugere mudanças expressivas, um fato que ainda me conforta ao gerenciar o meu negócio é que a gente vem se estruturando tecnologicamente, processualmente há muito tempo, né? E dado é algo que me permite ler o meu negócio com muita precisão e tomar decisões com muita precisão. Então, se tem duas dicas aqui, uma dica é agilidade, outra é continue enxergando os dados e usando essa verdade para conduzir os negócios de vocês. Tá? Eurico, 5 minutos. O que mudou de março para cá nas lojas e CDs, o que mudou de lá para cá é exatamente, a gente tem que rever todo o processo. Nós tivemos que revisitar todo o processo, desde o fornecedor, desde o estoque das nossas lojas, quadro de colaboradores, remanejamento de colaboradores entre lojas que foram fechadas em função do lockdown estabelecido, né? Então, tivemos que revisitar todos esses nossos processos, certo? Então, de fato, é um novo cenário de gestão, um novo cenário de exercício de varejo farmacêutico, né? Enquanto eu diria que esse meme é muito representativo, né? Enquanto transformação digital, o coronavírus é um catalisador expressivo, certo? Ele acelerou muita coisa dentro da nossa corporação. E a mensagem para essa questão de como está sendo gerir, como estão as nossas lojas, como é que está sendo esse cenário, eu diria, acho que o que nos deixa mais seguros, ou mais tranquilos, ou mais aptos para esse momento era justamente ter tido uma construção anterior, né? Aproveitar as oportunidades e estar treinado, ter processos, estar pronto para poder enxergar a oportunidade, se apropriar da oportunidade e atuar, certo? A terceira pergunta é que tecnologias foram implantadas para dar suporte à demanda. A gente já vem investindo em tecnologia há algum tempo, né? Entende? Não existe uma tecnologia com a qual nos apropriamos nesse momento específico de Covid, certo? Então, eu diria, a gente já vem investindo em tecnologias para que a informação transite desde, no exemplo prático, o motoboy até o atendente ou até o cliente, né, em que a gente consiga enxergar toda essa cadeia logística com muita propriedade e fazer essa informação ser propriedade do nosso cliente também, para que ele tenha uma compra segura. A gente investe em tecnologia para que a gente tenha a análise preditiva dos nossos estoques, suprimento dos nossos estoques, ou seja, a quantidade, eu diria que o ecossistema de tecnologia que nós adotamos é muito grande, nada específico para o momento do Covid. O que a gente fez, eu acho, nesse momento, é tentar acelerar alguns projetos, tentar implementar coisas que talvez tivessem um horizonte de entrega um tanto prolongado. Nós nos preocupamos em executar isso com a maior brevidade possível para podermos dispor desses recursos. Certo? Tracking é um exemplo de tecnologia importantíssimo, apropria o meu cliente dessa informação, né? E o Marcelo Terrazan falou dessas tecnologias todas com muita propriedade anteriormente, né? E também tecnologias que me permitam agregar novos parceiros de last mile, né? Gateways de last mile, por exemplo, né? De gateways de logística, que eu consiga pegar fornecedores que não estão tão apropriados de tecnologia e esses parceiros entregarem a tecnologia para essas empresas de last mile e eu conseguir fazer controle, administração, tracking desses caras de forma facilitada. O que mudou na área de atendimento para dar melhor suporte na logística, da mesma forma, o que a gente fez basicamente foi apropriar, associar tecnologia para a área de atendimento. Né? A gente fazer essas informações estarem apropriadas para as nossas unidades de atendimento, seja isso no ponto de venda físico, seja isso no nosso saque,
dar essa informação para os nossos colaboradores dessas áreas, para que eles possam tirar as dúvidas dos nossos clientes, em qualquer que seja a etapa de compra do nosso cliente, certo? Então, o que mudou é a gente está dando mais dado, mais informação para que essas áreas possam compartilhar informações com nossos clientes, em qualquer que seja a etapa, certo? Então, mais uma vez, aqui a tecnologia é uma ferramenta importantíssima nesse cenário. Inteligência artificial é um recurso, também foi citado anteriormente, mas é um recurso que é importantíssimo para poder escalar esse cenário de atendimento, né? Eu não preciso de um ser humano, muitas vezes a inteligência artificial e tecnologias acessórias podem me permitir pegar a informação, entender o que meu cliente quer, dar informação com consistência para o meu cliente. Que lições e inovações você, nos próximos meses aqui no Brasil, eu diria que nós vamos ter novos players, está surgindo muito player de tudo dentro desse cenário de logística, né? Sejam ferramentas de tecnologia, sejam gateways de logística, sejam novos players de last mile, tem muita coisa nova surgindo, eu diria. Isso, de fato, é um novo cenário que se estabelece, é acelerado dentro desse novo cenário que vivemos, né? Colaboração é uma palavra de ordem, né? Foi citado anteriormente também, mas eu diria que agora a gente tem muita... Está no momento da gente achar parceiros que antes nós não víamos como parceiros, né? Então, tipo, olha, eu não tenho uma loja em determinado lugar. Mas será que não tem alguém para quem eu possa submeter o meu pedido, os produtos de um determinado cliente, e o cliente ir pegar lá naquela loja? É um exemplo de colaboração que eu acho que é interessante e se faz relevante nesse nosso momento, né? Shipping from store é a palavra de ordem, né? O cliente não está mais dentro da minha loja, como é que eu faço para o pedido sair de dentro da loja e chegar na casa do cliente, né? E para mim isso é uma mudança expressiva dentro desse cenário também. Última pergunta, que mais chamou a atenção em relação à logística e tecnologia nos países lá fora durante e pós o lockdown. Eu diria que lá fora a diferença é maturidade, certo? Alguns países como Estados Unidos, China, etc., eles já têm um cenário de maturidade digital mais bem estabelecido, e isso facilita todo esse contexto, certo? Infraestrutura tecnológica é muito importante, 5G é um exemplo disso, certo? Malha logística consistente, né? Os Estados Unidos são um exemplo em relação à malha logística, né? Eles concorrem com entregas de same day, certo? E a gente está aprendendo, e também isso foi colocado aqui anteriormente pelas outras pessoas que falaram aqui para a gente já tem muito a evoluir nesse sentido. Eles são tech ready, né? Ou seja, nos outros países a adoção da tecnologia já se fez há algum tempo, então players, parceiros de tecnologia, empresas, startups que entregam tecnologia estão mais presentes há algum tempo, né? E o que eu acho importantíssimo e relevante é lá fora tem-se aparentemente uma aptidão para inovação maior que a nossa, certo? As pessoas estão mais aptas a enxergar modos diferentes, alternativas, colaboração, agilidade, a enxergar outros modelos de negócio. Tá? Eu acho que essas são as referências lá de fora que me são mais expressivas. Bom, acho que eu tentei rapidamente resumir aqui o nosso contexto da Pague Menos. Por favor, Vivi. Obrigada, Eurico. Obrigada mesmo. Acho que você respondeu aí muito bem mesmo. Tudo isso que estava nessas perguntas, com muito conteúdo. Eu quero começar com umas perguntas da Maria de Fátima, de Caeiras, aqui de São Paulo. Eurico, quais são as principais mudanças que vocês perceberam no comportamento do consumidor que mudou nesse mês de março? E quais você acha que deve permanecer com a crise? Essa pergunta é fácil de responder, Vi. A principal mudança é ele está dentro de casa, ele quer receber em casa, certo? Esse é o comportamento que mudou. O cliente não está mais disposto a comprometer a sua segurança, a se contaminar, então ele quer ficar dentro de casa, né? E eu acho que hoje esse comportamento que de certa forma é imposto para o nosso consumidor é o que fica de mais expressivo daqui para frente, né? Nós estamos por um cenário de Covid educando os nossos consumidores
a fazerem compras remotamente, fazerem compras da sua casa, utilizar e-commerce, Tira o compras medo, via né? Tira o chat. medo, né, Eurico? Exatamente, ou seja, se não se tinha esse hábito, não se tinha esse costume, não se tinha essa prática, agora isso se tornou quase que uma obrigação, né? Então, de fato, o Covid está educando as pessoas a comprarem remotamente. Bacana. Pergunta do Leonardo Rocha, do Rio de Janeiro. Eurico, como a PagMenos vê a utilização de hubs de distribuição para aumentar a capilaridade e velocidade no delivery? A PagMenos já usa, né, suas aproximadamente 1.200 lojas como hubs de distribuição, certo? Eu diria, os modelos logísticos são inúmeros, né? A gente pode considerar a backbone, a gente pode considerar a last mile partindo de lojas e tendo uma loja como backbone. Tem uma série de oportunidades aqui. Mas eu diria que, para a pergunta que é feita, a PagMenos já adota um modelo onde ela tem as suas lojas são hubs de distribuição, né, de certa forma. Então, eu uso o estoque daquela loja, eu uso o estoque de lojas que têm uma capacidade de estoque maior para poder dar suporte para lojas com um estoque mais reduzido. Então, a gente já tem uma estrutura logística que, de certa forma, contempla aquilo que foi colocado na pergunta. Bacana. Pergunta da Suzana Freitas, de Rio Preto, São Paulo. Eurico, como vocês percebem essa mudança no comportamento do consumidor? Eles expressam quais necessidades que ainda não estavam atendidas pelo mercado? Eu diria que a leitura de comportamento é algo que é inerente ao e-commerce, certo? Eu não preciso conversar necessariamente com o meu cliente para entender a sua mudança de comportamento ou aquilo que ele deixa como rastro quando ele acessa o meu e-commerce, quando ele acessa qualquer dos meus recursos digitais, eu diria, né? Ele entra no meu site, ele navega em algumas páginas e eu já estou entendendo quais são as intenções dele, certo? Ele bota um item no carrinho de compra, eu já estou entendendo quais são as intenções dele. Ele vai lá, simula o frete e não fecha uma compra. Eu posso inferir que o custo do meu frete não era interessante para aquele cliente. Então, eu diria que a forma como nós enxergamos, ou como nós monitoramos e interpretamos o comportamento do nosso cliente, se dá, como eu disse anteriormente, de forma confortável, analisando os rastros que todos os nossos clientes deixam com a gente. E aí, para ser prático, para dar algum exemplo, a gente tem visto um incremento expressivo das nossas visitas, a gente tem visto um incremento expressivo de diferentes regiões acessando o nosso e-commerce, certo? Mas a forma da gente enxergar o comportamento, monitorar o comportamento do nosso cliente, se faz enxergando os nossos dados nos nossos canais de venda. Certo? Bacana. A conversa é outra, né? Ela pode ser silenciosa, mas fala pra caramba, né, Eurico? Fala muito. Bom, o Valdir... A gente não precisa perguntar, né, para ter as respostas. Ele vai te dizendo, né? Vai contando. O Valdir, aqui de São Paulo, Eurico, diz, no ramo farmacêutico, existem certas peculiaridades sobre a venda apenas presencial de medicamentos de controle especial e antibióticos. Tu acha que isso vai mudar em razão das pessoas não poderem sair de casa, Eurico? A pergunta do Valdir é muito boa e, sim, já está mudando, certo? Já existem questões restritivas para a venda de antibióticos, medicamentos controlados, etc., que já estão sendo flexibilizadas em função do Covid, certo? Então, isso já está acontecendo. Isso eu acho que é bom, já que nós temos aí o Conselho Regional de Medicina disponibilizou a telemedicina. Vamos esperar uma receita, né, assim, para um remédio que também venha por este canal digital, porque não vai dar para ir lá buscar a receita. Exatamente. Né? Aí eu diria, mais uma vez, né, o Covid, enquanto contexto, é algo absolutamente negativo para a sociedade, né, mas sempre traz alguns benefícios, né? Dizem que é na crise que a gente evolui, né? Sim, sim. Esses são algumas consequências benéficas para a sociedade. Bacana. Mais uma pergunta, Henrico, aqui para a gente poder encerrar. Você fez uma troca, né, do Sul para o Nordeste. Tem
particularidades, e você percebe particularidades, ou, eu estou te perguntando de curiosidade mesmo, cultural de Sim. consumo, muda muito a forma Sim. de consumo e de comportamento de saúde e produtos de cuidado pessoal, muda muito? Muda, absolutamente. Tem uma questão, Vivi, que é a Pague Menos é uma empresa de atuação, como foi sugerido antes, né, num país que é continental. Sim, então, sim. Mesmo que nós estejamos estabelecidos, nossa matriz esteja estabelecida em Fortaleza, no Ceará, né, a gente enxerga, a gente atua no Brasil inteiro. E isso nos dá propriedade para enxergar esses diferentes sotaques, vamos dizer assim. Né? Gostei. E sim, existem diferenças comportamentais de consumo para cada região em que nós atuamos, né? Isso é um fato. E existe, assim, para quem fez essa transição, existe uma mudança de personalidade corporativa, certo? Ou seja, as empresas são absolutamente diferentes na sua personalidade, de acordo com essa é uma opinião pessoal, mas de acordo com a região em que se estabelece. Tu foi de um extremo quase que a outra ponta, né, do Brasil. Só para vocês entenderem, pessoal, ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, e está lá no Ceará. Eurico, querido, muito obrigado, prazer te receber, prazer te ouvir. Espero que você goste, porque eu vou fazer outros convites, e espero um dia te receber presencial aqui em São Paulo. Tá bom, querido? Vivi, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite e estou sempre disponível para os convites de vocês. Obrigado pelo espaço, obrigado pela atenção aí, gente. Muito obrigada. Um abraço, Eurico. Abraço.